Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês hoje com a Espada Selvagem de Conan número 7 da coleção da Panini, que tem essa capa aqui, igualmente às outras edições, essa capa belíssima, né? Tem como título aqui o Poço Macabro e como time de artistas o Roy Thomas, João Buscema, Alfredo Alcala e Sônia Trindade, pelo menos aqui na capa, né? Mais uma vez aí para vocês, essa capa belíssima da Espada Selvagem de Conan número 7, a lombada, que juntando aqui com a edição 6, ó, que eu trouxe aqui, já forma o rosto do Conan, tá vendo? Direitinho aqui. E na contracapa nós temos aqui, né, as informações, a arte e dizendo que tem aqui as edições de 19 e 22 da Espada Selvagem de Conan. Então vamos ver o quadrinho por dentro, né? E mais uma arte aqui. Aqui as edições: Vingança em Vendia, A Sombra no Palácio da Morte, A Torre de Sangue, O Poço Macabro, que dá título à edição, ok? Todas histórias de 1977. Temos uma introdução e aqui a história começa exatamente onde parou na edição 6, ok? Que na edição 6 nós lembramos aqui, né, que a princesa Yasmina foi sequestrada, né? É o arco os profetas do Círculo Negro, né? É um arco que só vai terminar nessa edição 7 aqui. E ela vai começar exatamente onde terminou, porque aqui nós temos o Kerin Chan e Conan com alguns homens, né, buscando encontrar a princesa Yasmina em Insha, né, que é a cidade, a fortaleza dos profetas do Círculo Negro, e eles enfrentaram alguns desses magos, desses aprendizes, desses profetas, que enfrentaram eles com espada. Eles tiveram uma luta ali, perderam alguns homens, então termina exatamente nesse momento aqui, e nesse momento começa a última parte da saga dos profetas do Círculo Negro, ok? E aqui nós temos Conan, Kerin Chan e o restante dos homens que sobraram dessa luta, né? E essa história aqui é o Roy Thomas nos roteiros, John Buscema na arte e Alfredo Alcala na arte final. Temos aqui, né, ele chegando em frente ao castelo dos profetas negros de Insha, né? Eles entram nesse castelo, Conan entra primeiro, ele tem muito interesse em encontrar a princesa Yasmina, até porque ele quer, né, levar ela para o Afeganistão, como a gente viu, né? Ele entra nesse castelo, um dos guardas que são deixados lá de fora, ele acaba vendo o chefe, né, o líder do círculo, desses profetas, desse círculo negro, né? E ele atira uma flecha, a flecha é arremessada de volta e se transforma em uma cobra. Muitos elementos daquele primeiro filme de Conan, de 1982. Já falei isso para vocês. Aquele filme de 1982 bebe muito da fonte da Espada Selvagem de Conan. Nós vamos ver feiticeiros, homens se transformando em cobra, flechas se transformando em cobra, Conan crucificado, né? Entre outros elementos, né, que nós vimos na Espada Selvagem de Conan até aqui. A própria Valéria, né, o fato dele ser um ladrão, o fato dele invadir torres, cidades, fortalezas, tudo que está lá naquele filme, nós encontramos esses elementos nas edições da Espada Selvagem de Conan, o filme de 1982, Conan o Bárbaro, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Então esse guarda ele é morto por essa serpente, por essa flecha transformada em serpente. Conan e Kerin Chan continuam, apesar disso, a entrar no castelo ali, né, em busca de Yasmina. Eles encontram, né, os profetas do Círculo Negro, que enfeitiçam os homens, fazendo com que eles caminhem até eles. Eles então cortam a cabeça de cada um deles. Conan, no entanto, está protegido pelo cinto que Kensha, né, deu a ele, aquele mago, né, que planejou toda a traição contra o irmão da princesa Yasmela, e por isso que ela está aqui, porque ela quer vingança contra os profetas do Círculo Negro, né? E ele, então, protegido por esse cinto, ele consegue ter forças para resistir aos feitiços dele. Por conta também de uma dica de Kensha, ele destrói esse círculo aqui, ó, que está no meio dessas serpentes, e ele destrói esses círculos, e ao destruir esses círculos, ele percebe que então que os profetas do Círculo Negro caem mortos, com exceção, obviamente, do líder deles,
que está ali diante deles ali. E quando Querun-Shan vai enfrentá-lo, ele estende a mão e com força de magia ele arranca o coração de Querun-Shan do seu tórax, né? O seu tórax explode e o coração de Querun-Shan vai parar nas mãos desse profeta chefe do Círculo Negro, que por sinal está aprisionando Yasmina porque quer que ela seja a companheira dele, né? Ele então parte para cima de Conan, mas Conan, em posse desse cinto, consegue resistir a esse mago, a esse profeta, né? Esse feiticeiro. Ele então foge, se transforma em uma serpente gigantesca, como eu disse, elementos aqui que foram para aquele filme, né, de Conan. Ele ataca Yasmina, né, para matá-la, mas Conan enfrenta essa serpente, luta com ela, quase não consegue vencê-la, mas no final, né, em um último golpe ele consegue atingi-la, ela sai ferida. Quando Conan vai perseguir para terminar de matá-la, ele percebe que os rastros dela se transformaram em passos humanos. Ele então encontra Yasmina, né, que é a Devi lá da cidade. Eles então se beijam ali, né, um beijo apaixonado. Conan então retira ela de lá, caminha com ela pelo castelo, volta por todo o caminho, né, por aquele caminho de ouro, aquele fio de ouro. Todos esses elementos você vai encontrar na edição 6, porque a história praticamente toda está aqui. Aqui só tem a conclusão. Então todos esses elementos, todos esses personagens que eu estou falando aqui, que não estão aqui nessa edição, elas estão nas histórias anteriores que estão na edição 6. Ok? Então Conan e Yasmina vão caminhando aqui pelas rochas, eles se afastam de Imsha, né? Conan então fala que quer que Yasmina o acompanhe para que ela seja companheira dele, ele a quer ter como mulher, mas ela diz que não pode seguir com Conan porque ela é uma Devi, ela é uma monarca do seu reino, né? Então nessa caminhada ele fala que ele não vai devolver, que ele vai levar ela para o Afeganistão sim, e nessa caminhada então ele vê uma luta lá embaixo, ele percebe que são seus homens que estavam perseguindo ele, considerando ele um traidor por conta de 7 generais que foram mortos em uma masmorra por Kensha, por um feitiço. Tudo isso está na edição 6. Esses homens estão sendo atacados por soldados de Turan, do rei Yazegerd, né? São soldados que vieram, né, até mesmo pelo comando de Querun-Shan, e eles se encontram ali, e há uma batalha. Ele percebe que seus homens estão perdendo, foram encurralados, e ele então quer ajudar, mas tem a Devir ali, tem Yasmina, e Yasmina então percebe que o seu próprio exército está vindo também naquela direção para salvá-la. Então ela faz um acordo com Conan, dizendo que se Conan permitir que ela vá até os seus homens, ela vai fazer com que esses soldados o ajudem e ajudem os seus homens a vencer os soldados de Turan. Conan então permite isso, escala a montanha ali, parte para a luta, realmente começa a lutar. Os homens que queriam matá-la, ou considerando um traidor, ao ver Conan lutando por eles, voltam a ter ele como líder, e a princesa Yasmina cumpre a sua promessa enviando seus soldados e ajudando Conan e seus homens a vencer os soldados que estavam encurralando. Em um último momento, quando parecia tudo estar tranquilo, aquele mesmo mago que tinha virado uma serpente, né, que era o chefe, o líder dos profetas do Círculo Negro, vem até Yasmina para matá-la, né? Só que agora na forma de um abutre. Primeiro ele atinge um soldado e quando vai matá-la, Conan voa em cima dele e acaba matando, enfiando a espada em seu peito. E ao cair, né, ao despencar em um abismo, ele volta à sua forma humana aqui, e Conan percebe que era o mesmo mago que ele havia atingido lá atrás e que tinha virado uma serpente. No final, Yasmina e Conan conversam aqui, né, e fazem juras aqui de um dia talvez se encontrar, mas da próxima vez Conan diz que será um rei, né, e eles terão um encontro um com o outro, mas Conan já como rei. Nessa outra história aqui, A Sombra do Palácio da Morte, Conan está no deserto escaldante, sozinho, só ele e uma moça chamada Natala, né? Os dois estão ali quase morrendo de sede com o sol escaldante. Conan dá água para Natala beber, eles ficam completamente sem água. Conan pensa até em matá-la para que ela tenha uma morte mais rápida, mas ele avista uma cidade ao longe, renova suas forças e começa a caminhar em direção à cidade. E nessa caminhada ele se recorda que dias atrás ele teria comprado Natala numa feira, né, de escravos. A cidade sofreu um ataque lá e ele foge
com Natala de lá, eles são perseguidos, conseguem fugir, mas a montaria morre, e por isso que eles estavam daquele jeito lá no deserto, prestes a morrer, quando Conan chega às portas da cidade. E ele bate na porta, ninguém atende, ele entra, encontra um homem ali como morto, né, no pátio, tem um poço de água, e quando ele vai beber, aquele mesmo homem o ataca pelas costas, mas ele é mais rápido e mata esse homem. Caminhando por entre a cidade, ele com muita sede, muita fome, extremamente irritado, a Natala acaba encontrando uma mesa posta, cheia de comida, com bebida. Conan, sem querer saber se estava envenenado ou não, come, só quer matar sua sede, sua fome, um instinto bárbaro realmente, e ele só quer beber e comer e matar o seu instinto imediato que ele tem, né, o seu desejo imediato. Então, quando ele está prestes a descansar, né, ele escuta um rastejar grotesco na escuridão. Quando ele vai olhar, tem um homem ali caído em cima de um altar, em cima de uma cama, um altar, né? Então, uma sombra grotesca, disforme, cobre esse homem e o homem desaparece. Ele encontra outras pessoas dentro dessa cidade, né? Inclusive uma mulher chamada Tales, né? Essa Tales, que é uma estígia, começa a contar a ele toda a história, né, das coisas que acontecem ali, né? Que existe um ser chamado Tog que rasteja pela cidade, que as pessoas dormem mais do que estão acordadas, né? Que existe uma espécie de feitiço ali e que as pessoas só acordam para ter prazeres sexuais, comer e beber, e depois voltam a dormir de novo. Então Thales, né, fica tentando seduzir Conan, Conan até se sente atraído por ela, mas fala que realmente quer deixar a cidade, quer ir embora junto com Natala. Thales então arma um plano, sequestra a Natala. Thales, o Conan, quando vê essa situação, corre para tentar ajudar a Natala, mas aí dá de cara com uma parede de pedra, e do outro lado nós vemos aqui a Thales arrastando a Natala por um corredor sinistro, né, obscuro, cheio de água, suja, essas coisas assim. A Natala até tenta fugir, mas não consegue, é aprisionada, pendurada e é chicoteada por Thales. A Natala começa a gritar e os gritos atraem a criatura chamada Tog. A Thales não percebe e ela então é tragada por essa criatura monstruosa que acaba devorando ela viva. E quando então a criatura sai das sombras, a Natala tem toda a visão do horror que é Tog, né? E ela então percebe, quando Tog a toca, que ele seria mais do que um monstro, porque os seus toques têm toques de lascívia, né? Tem toques, e ela então percebe que ele quer mais do que devorá-la, esse monstro. Nisso, Conan, aparece a imagem de Conan caindo aqui atrás deles. E já na parte 3, a Sombria Chutal, que é o nome da cidade onde eles estão, que é Chutal, que é a Thales que falou isso para eles, né? A falecida Thales, que foi engolida por Tog, ele está aqui tentando passar, né, dando espadadas na rocha. Com isso, os homens acordam e ele tem que lutar com esses homens de Chutal aqui, vários dele, e ele já está bem enfurecido. Então, de uma forma bem bárbara, ele começa a lutar contra esses homens, né, e corta mão, braços, cabeças, né, os membros. E mesmo sendo muitos esses homens, ele consegue ter uma certa vantagem, consegue fugir. Nessa fuga ele entra num recinto aqui onde está uma mulher seminua. Ele se distrai com isso de certa forma. A mulher puxa uma corda, uma cortina, e ele cai num poço. Esse poço dá exatamente onde está Natala e Tog. E ele então, vendo que Natala está prestes a morrer por esse monstro, ele então começa a lutar com esse monstro, uma luta brutal, uma luta realmente bem grotesca, onde Conan tem muita dificuldade em derrotar, onde Conan realmente apanha muito, sofre muito, e em último instante ele consegue atingir os olhos de Tog, né, fazendo com que ele cambaleie e acabe caindo dentro de um poço esse que ele quase cai também. E ele então, quando sai do poço, ele sai bem machucado, bem ferido, né, com veneno, essas coisas todas, fazendo seus lábios incharem, o corpo todo esfolado. Então ele liberta Natala o ajuda a caminhar, limpa suas feridas, ajuda ele, até que em determinado momento ela pega a espada, jurando defender Conan até a morte, o homem que salvou sua vida. Ele entra no mesmo recinto que está aquela mulher que puxou as cordas e fez Conan cair no poço onde ela estava, e ela vê então em cima da mesa um líquido, né, que é um líquido onde a Thales teria falado que esse líquido seria o líquido que daria vigor ao povo ali, né, que daria despertamento ao povo ali.
ele leva esse líquido e ela leva esse líquido para Conan beber e realmente funciona. Conan revigora suas forças, eles acabam saindo, né, fugindo da cidade de Chutal, voltando para o deserto, só que agora, né, com água, comida, tendo a chance de caminhar mais e conseguir encontrar outro lugar onde eles possam seguir o seu caminho. Conan bem machucado aqui, como vocês podem ver. A Torre de Sangue. A Torre de Sangue é uma história do Roy Thomas, desenhos do John Buscema e aqui a arte final do Sony Trindade. Aqui nós temos a Mauric, né, esperando aqui o Tijulão, que é aquele homem lá, um negro, né, forte, gordo assim, e ele está acompanhado de dois outros homens negros. Esse quarteto é um quarteto de saqueadores, né, que estão ali caminhando pelo deserto, saqueando, e Tijulão, né, isso mesmo, Tijulão traz uma mulher loira, né, branca, bonita, em seu cavalo, dizendo que ele não encontrou ouro, nada, mas encontrou outro tipo de tesouro. Então eles começam a tirar sorte para ver qual deles vai violentar, né, abusar dela primeiro. Só que aí o Amalric não entra nisso. Pelo contrário, ele mata, né, começa a matar os homens ali, os dois mais fracos, que ele mata esses dois. Tijulão, que estava prestes a abusar de Lissa, né, escuta o som de batalha e vem para tentar matar Amalric. E ele, com muita dificuldade, até com sorte, na verdade, ele consegue então sobrepor o seu inimigo e matar Tijulão, né? Nisso Lissa cuida dele, pois percebe que ele de certa forma ajudou, né? E eles então começam ali a ter uma certa amizade. O Amalric logo se vê atraído por ela, logo se vê apaixonado por ela. Então eles caminham, ele sai desse oásis e Amalric então conta que ele fazia parte de um bando maior de saqueadores, de assassinos selvagens, liderados por um homem ainda mais sanguinário, um cimério chamado Conan, né, que tinha a força de um touro. Enfim, e eles então, numa batalha, ele conta que em determinada batalha, eles acabaram sendo derrotados, tiveram que fugir, só ele e Conan sobreviveram, e eles fugindo pelo deserto de várias tribos e oásis que eles chegavam, sempre atacados. Em determinado momento eles foram perseguidos por um bando. Conan cai do seu cavalo, fica estirado ali na areia do deserto, ele acha que Conan está morto e continua fugindo e não soube mais o que aconteceu. Nisso, ele também fica sabendo que a Lissa, né, nessas histórias, nessas conversas todas, que Lissa pertencia a uma cidade chamada Gazal, onde ela foge dessa cidade porque ela considerava essa cidade muito monótona e ela queria conhecer o mundo aqui fora. E realmente ela não encontrou nenhuma monotonia depois que fugiu de Gazal e foi para o deserto. Gazal era uma cidade que as pessoas evitavam, ninguém queria ir lá. Apesar de ser uma cidade desprotegida, as pessoas não iam lá, os bandos, os saqueadores não iam até essa cidade. Amalric fica intrigado com isso. Então, ao entrar nessa cidade, né, eles encontram a cidade, Amalric percebe que a cidade está bem em ruínas, está bem desgastada, mas que no meio dela tem uma torre vermelha muito conservada, né, onde a Lissa nem quer olhar para essa torre, onde todos temem essa torre, né? E Amalric percebe que o povo de lá é um povo muito apático, um povo realmente que parece não ter muito ânimo, não parece ter muito vigor, né? Então Lissa continua conversando, Lissa leva ele para um recinto, eles têm uma conversa, se conhecem mais, até que em determinado momento eles têm um momento de amor deles, né? O romance deles aqui, uma noite de amor. E quando eles estão ainda nesse momento conversando, escutam um grito pavoroso. Então Lissa conta, né, sobre essa criatura terrível, né, que à noite sai vagando pela cidade, sequestrando pessoas e certamente leva para aquela torre vermelha lá. E ela provavelmente diz que certamente essas pessoas devem ser mortas por esse demônio, por essa criatura. Amalric então planeja fugir de lá, vai selar cavalos e quando volta ele não acha Lissa mais. Escuta um barulho de um grito, né, e ele vai perseguindo esse som até que ele vê uma criatura grotesca carregando um corpo, segue essa criatura e quando encontra essa criatura ele vê um corpo de mulher sem cabeça. Obviamente ele pensa ser Lissa, a criatura começa a se transformar, ele lembra de umas palavras de um negro bruxo que falou para ele que se ele falasse determinadas palavras, a criatura chamada Olan Onga, que é exatamente essa criatura aqui, né,
ele se lembrou de tudo, porque ele juntou as histórias de Lissa com as histórias desse bruxo, ele fala essas palavras, então a criatura fica mais vulnerável. Então só assim ele consegue realmente atingir essa criatura, fazer a criatura sangrar, e depois de muito esforço, de muito combate, ele consegue derrotar e matar essa criatura Olan Onga, né? Nisso ele descobre que Lissa está viva, que aquela mulher sem cabeça não era ela, era uma outra mulher que foi sequestrada. Então eles fogem dessa cidade de Gazal, a cavalo, e são perseguidos por cavaleiros espectrais que correm atrás deles, né? E eles então caem no deserto, estão prestes a morrer, porque essas criaturas estão chegando perto deles, quando cavalos em outra direção passam por eles, e um homem gigantesco começa a lutar com esses espectros que desaparecem como fumaça. Quando esse homem volta, ele vê que esse homem é Conan, né? Conan então dá abrigo a eles, ele fica um pouco receoso, achando que Conan se vingaria, né, por ter abandonado ele no deserto, mas Conan diz que não tem problema disso, porque ele não teria como saber que Conan estava vivo ou morto. Conan conta a sua história, né, de que ele teria sido sequestrado por esses homens, carregado para uma cidade que era um mito, uma lenda, né, uma cidade chamada Tombascu, Tombalcu, assim, o nome da cidade. E lá ele encontrou dois reis, né? Um rei chamado Zeber, um rei chamado Zeber, e um outro rei negro, gordo, chamado Sacumbé. Alguém que conhecia ele quando ele era pirata na Costa Negra, contanto que chama ele de Anra, leão. Era esse o nome que Conan tinha quando era líder dos piratas lá na Costa Negra. Chamavam ele de Anra, né? Então, Sacumbé deixa Conan ser o líder do seu exército, o seu general, e assim Conan vive nessa cidade cheia de conspiração, onde tem duas facções. E Conan leva Lissa e Amalric para essa cidade de Tombalcu. Chegando lá, né, eles são bem recebidos por Sacumbé, que é o amigo de Conan, mas não é bem recebido pelo outro rei, né? Então há novamente uma intriga aqui envolvendo os feiticeiros, são dois feiticeiros, e o feiticeiro de Sacumbé trai Conan, né? Fazendo então um feitiço, invocando a outra parte daquela criatura, né? Que o Amalric matou, porque no momento que a matou, Onga, ele escutou gritos pavorosos vindo do alto, e ele não sabia muito bem o que era. Mas aí esse feiticeiro aqui, né, o Askia, que é o nome desse feiticeiro, invoca a outra parte, né, de Onlaon, meu Deus do céu, deixa eu ver o nome do bicho de novo, de Olan Onga, né? Então essa criatura, que parece mais um pterodátilo, começa a atacar Lissa e Amalric, porque essa foi a ordem que o feiticeiro deu de atacar as pessoas brancas, né? No caso são todos morenos ou negros, né? Com exceção de Conan, Lissa e Amalric. Então Conan, vendo que está tendo essa conspiração entre os grupos rivais se enfrentam dentro da cidade. O Sacumbé, ele é assassinado, o amigo de Conan. Conan então sabe que precisa fugir dali, porque já que o seu amigo foi morto, ele já não teria mais amparo nem dos homens negros e nem dos homens morenos, ou seja, de nenhuma das duas partes. Mas ele vê Amalric e Lissa correndo perigo, ele corre em direção a eles, salva eles dessa criatura, mata a criatura, vê que o outro rei também foi morto dentro da batalha, foge com Lissa e Amalric de lá, né? No caminho, Amalric mata o feiticeiro, né, que confessa ser o responsável por toda aquela rebelião, confessa ser o responsável por invocar aquela criatura, confessa ser o responsável pela morte de Sacumbé. Então, Conan, Amalric e Lissa fogem até o deserto, encontram uma caravana, e Conan então vai permitir que Amalric e Lissa acompanhem aquela caravana, e ele então decide que o próximo passo dele vai ser como pirata Baracho. Ok? E aqui nós temos a última história, o Poço Macabro, que é o nome, né, aqui da edição. Poço Macabro, nós vemos aqui Sancha, né? Sancha, que está aqui dentro de um navio, sendo observada por marujos, sendo desejados por esses marujos, mas na verdade ela é mulher do capitão desse navio, que é
Zaporavo, o falcão, né? A águia. Então, a águia, Zaporavo, a águia, o nome do navio que é Falcão. Então, ela vê aqui, enquanto ela está deitada, que Conan sobe aqui nesse navio. Zaporavo questiona como que Conan chegou ali, ele diz que chegou a nado, né? Fala que ele quer ficar ali, que ele quer trabalhar ali. Zaporavo, então, permite que ele viva. Ele, então, é adicionado à tripulação. A tripulação o desafia, ele mata um deles, né? Ganhando o respeito desses homens. Se mostra mais companheiro, se mostra mais amigo, inclusive bebem juntos, jogam juntos e ganham respeito desses marujos aqui. Enquanto isso, o Zaporavo percebe que Sancha, né, se sente atraída por Conan. Então gera meio que um triângulo aqui de sentimentos, né, entre os três aqui. Sentimentos de raiva, de inveja, de amor, de paixão aqui entre os três. Conan então segue dentro desse navio, conquistando. Aqui a gente vê Sancha se lembrando da época que ela vivia bem, rica, né? Que ela é filha de um duque. Lembra do dia que ela foi sequestrada e teve que se deitar com o Zaporavo, mas também chegou à conclusão de que ela se acostumou a essa vida, porque era melhor do que morrer, né? Zaporavo, então, consultando mapas, né, cada vez mais ali, falando sobre tesouros, dragões e criaturas, ele chega até uma ilha muito verde, muito cheia de mata, né, enquanto Sancha está pensando só em Conan. Ela está apaixonada por Conan. Zaporavo então desce nessa ilha, fala para Sancha não descer, né, e eles vão até lá junto com Conan e todos ali, eles vasculham a ilha, não encontram nada, mas Zaporavo ele não se conforma com isso, adentra na ilha sozinho na mata. Conan espera um tempo e adentra também. Nisso, Sancha, ao ver essa cena dos dois entrando na mata, ela então segue, pula do navio, pula na água e entra nessa mata também, porque ela fica curiosa, porque os dois homens que mais a interessam não voltam da mata. E ela então chega dentro da mata, ela encontra o Zaporavo morto, né? E ela então dá um grito de horror ali, né? E essa parte acaba. Chega no capítulo 3, a Dança da Morte, nós temos o que aconteceu, né? Que foi o momento em que Zaporavo, que Conan alcança Zaporavo, eles lutam, né? Aqui tem uma luta aqui de espadas, Conan realmente mata o Zaporavo, e ao matar Zaporavo ele vê uma criatura carregando um corpo, né? Um corpo ali. Ele segue essa criatura, encontra uma cidade reluzente no meio dessa mata, né? Entra nessa cidade, a cidade realmente tem formas diferentes, coisa que ele nunca viu, nada parecido. Ao subir nas muralhas, vê criaturas estranhíssimas, negras ali, como ébano, e um dos homens que é um dos piratas lá, o mais jovem. Esse jovem sofre um encantamento através de uma flauta, depois uma dessas criaturas joga ele dentro do poço, ele acha que ele foi visto, se esconde, e as criaturas começam a sair de dentro desse pátio e vão para a floresta de novo. Quando ele volta lá, ele percebe que aquele rapaz, ao ser jogado no poço, ele virou uma espécie de miniatura, né? De um ser pequenininho ali, de uma estátua pequena, uma espécie de bruxaria, de feitiçaria qualquer, envolvendo aquele poço. Quando ele escuta um grito e quando ele vai olhar, está lá Sancha sendo carregada por uma dessas criaturas. Ao ver Sancha ali, ele se joga dentro desse pátio, enfrenta essa criatura, mata essa criatura e fica feliz porque ele percebe que a criatura pode sangrar, pode morrer, né? Então ele pega Sancha nos seus braços e eles então tentam fugir dessa fortaleza, né? Sem antes saber o que aconteceu com Sancha, que encontrou os Zaporavo e foi sequestrada por esse ser, por essa criatura e levada até ali. Então, quando eles estão tentando fugir dessa cidade, ao subir na muralha, Conan dá de cara com aqueles homens de novo, aqueles mesmos homens que saíram, né? Aquela tropa de homens, né? Criaturas negras, de tipo ébano, criaturas que não são humanos, tá, gente? São criaturas mesmo estranhas aqui, sequestrando todos os homens, os piratas que estavam na praia, que tinham pegado num sono profundo após comer uma fruta amarelada, né? Então, a história acaba aqui, mas tem um continua, ou seja, essa história ela vai continuar na edição número 8, ok?
A luz até do meu celular apagou, por isso você sentiu a diferença de luz aí. Mas é isso. Aqui no final nós temos a capa da edição 19, a capa da edição 20 e a capa da edição 21, da edição 22, que é essa capa que nós temos aqui, nessa edição, e depois a capa da próxima edição da Espada Selvagem de Conan, ok? Então essa foi a edição 7, espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima edição de Conan, número 8. Um grande abraço e fiquem com Deus.